No tempo da antiga Babilônia, cerca de 6 séculos antes da vinda de Cristo, o trono era ocupado por um monarca cruel, cujo governo era caracterizado pela sua tirania ilimitada. Até que um dia, este governante conheceu Jesus inesperadamente, fato que surpreende a muitos, já que não têm conhecimento da presença de Jesus nos escritos do Antigo Testamento. Esta aparição única está documentada no livro de Daniel, localizado no contexto da Babilônia, sob o governo de Nabucodonosor. Este rei, famoso por sua arrogância e crueldade, encontrou prazer no sofrimento de seus súditos, impondo sua vontade ao mundo conhecido com punho de ferro. Depois de assegurar o seu domínio sobre a Síria, voltou a sua ambição para o Egito, o seu concorrente mais formidável na altura. No entanto, o reino de Judá impediu a expansão imperial. Para consolidar seu poder, Nabucodonosor decretou que um seleto grupo de jovens hebreus fosse instruído nas artes do conhecimento e da sabedoria para servir em sua corte. Entre esses jovens estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que foram arrancados de sua casa e levados para a Babilônia, onde receberam os nomes de Belsazar, Sadraque, Mesaque e Abednego, respectivamente. Seguindo a vontade de Nabucodonosor, foi erguida uma imponente estátua de ouro puro, obra que, sem dúvida, deslumbrou pelo seu esplendor e monumentalidade, estendendo-se até ao céu com os seus 27 metros de altura. Este projeto, possivelmente concebido com a intenção de fortalecer e unificar o seu domínio, exigia que todos, desde os mais altos dignitários até súbditos comuns, se reunissem para adorar numa cerimônia de dedicação sem precedentes. A diretriz era clara: quem ousasse desafiar a ordem de adorar a estátua seria condenado a uma morte terrível nas chamas de uma fornalha ardente. A maioria, por medo ou devoção, submeteu-se à vontade do rei, que aspirava a consolidar o seu estatuto não só como governante supremo da Babilônia, mas também como a sua mais alta figura religiosa. Contudo, no meio deste acto de submissão coletiva, 3 jovens mantiveram-se firmes, desafiando não só a autoridade de Nabucodonosor, mas também a pressão social que tal acto implicava. Observados por alguns caldeus invejosos, que logo informaram ao rei sua desobediência, esses jovens hebreus tornaram-se alvo de acusações envenenadas pela inveja. Eles foram culpados pela sua recusa em adorar qualquer divindade que não fosse o verdadeiro Deus de Israel, uma postura que, apesar da sua posição de cativeiro, os elevou a posições de poder dentro da corte. Esta situação apresentou aos oficiais uma oportunidade de ouro para se livrarem de Sadraque, Mesaque e Abednego, oportunidade que eles estavam dispostos a explorar sem escrúpulos. Ao saber do desafio apresentado por esses jovens, a ira de Nabucodonosor acendeu-se instantaneamente. No entanto, o que é surpreendente é que ele lhes concedeu a oportunidade de justificar as suas ações antes de executar qualquer punição. Este gesto poderia ser interpretado como uma sugestão de respeito para com eles, mas não há dúvida de que Nabucodonosor esperava total submissão à sua autoridade. Havia apenas 2 caminhos diante deles: adorar a deslumbrante estátua dourada ou enfrentar a morte certa nas chamas. Apesar de já ter reconhecido anteriormente o poder do Deus dos Hebreus, o rei desafiou com arrogância, questionando: "E que Deus pode te livrar das minhas mãos?" Esta provocação, registrada no livro de Daniel, antecipou a resposta divina que estava para ser revelada. A fúria de Nabucodonosor atingiu novos níveis quando ele reiterou sua exigência a Sadraque, Mesaque e Abednego, questionando-os diretamente sobre sua recusa em obedecer aos seus decretos. A resposta dos jovens não foi apenas um ato de desafio corajoso, mas também uma profunda manifestação de fé.
Eles disseram ao rei que não precisavam defender a sua posição, pois confiavam que Deus tinha o poder para salvá-los da fornalha ardente. Mas mesmo que Deus decidisse não fazê-lo, eles permaneceriam firmes na sua decisão de não adorar qualquer outro Deus. Esta declaração não só expressou a sua lealdade inabalável à sua fé, mas também a sua disposição de aceitar quaisquer consequências, preferindo honrar a Deus em vez de se submeter à idolatria imposta pelo rei. A firmeza da sua convicção destacou a sua coragem e a profundidade do seu compromisso espiritual, dispostos a enfrentar a morte em vez de renunciar às suas crenças. Sadraque, Mesaque e Abednego escolheram a lealdade a Deus, em vez de suas próprias vidas. Não foi uma decisão tomada levianamente. Ficou claro que eles haviam se preparado mental e espiritualmente para esse momento de provação, dispostos a enfrentar qualquer consequência, em vez de trair seus princípios. A raiva de Nabucodonosor atingiu o auge diante de tal desafio, levando-o a ordenar que a fornalha fosse aquecida a uma intensidade sem precedentes, 7 vezes maior do que o normal. Ele então ordenou que alguns dos guerreiros mais fortes de seu exército protegessem e jogassem essas 3 pessoas fiéis no centro da fornalha ardente. Assim, Sadraque, Mesaque e Abednego, ainda amarrados, foram lançados às chamas. A reação de Nabucodonosor ao que aconteceu a seguir é um testemunho da natureza extraordinária do evento. Da sua posição, observou com espanto como, em vez dos 3 homens que havia condenado ao fogo, havia 4 figuras movendo-se livremente entre as chamas, sem qualquer sinal de sofrimento ou dano. O mais surpreendente para o rei foi a presença desta 4ª figura, cuja aparência era divina, semelhante à de um filho dos deuses. Este evento milagroso não só desafiou todas as expectativas de Nabucodonosor, mas também revelou a intervenção divina de forma tangível. A identificação da 4ª figura como Filho de Deus sugere a presença de Jesus Cristo na sua forma pré-encarnada, caminhando ao lado dos fiéis no meio da sua maior provação. Este momento significou não apenas uma libertação física para Sadraque, Mesaque e Abednego, mas também um poderoso testemunho do cuidado protetor de Deus para com aqueles que permanecem firmes na sua fé. No clímax da adversidade, a presença física de Jesus manifestou-se ao lado de Sadraque, Mesaque e Abednego nas chamas da fornalha ardente. A consciência que tinham da companhia divina durante este momento crítico pode ter variado, mas a verdade é que, por vezes, tinham plena consciência de que não estavam sozinhos no seu sofrimento. A observação de Nabucodonosor sobre os 4 homens soltos, caminhando através do fogo, sublinha um milagre sem precedentes. As chamas consumiram apenas as cordas que os amarravam, deixando-os livres e ilesos. Este evento extraordinário demonstra como Deus pode alcançar e transformar até mesmo aqueles cujos corações parecem irremediavelmente endurecidos, desafiando a sua percepção e a do poder supremo. O fato de terem conseguido andar livremente dentro da fornalha, ilesos, sugere não apenas proteção divina, mas também paz interior e segurança concedidas por sua fé inabalável. Este cenário poderia ser metaforicamente comparado a um paraíso ou jardim de prazeres, onde, em vez de procurarem desesperadamente uma saída, caminhavam com calma, confiantes de que o mesmo Deus que os protegera das chamas também os libertaria da sua situação. A reação de Nabucodonosor a este milagre reflete uma mudança profunda na sua compreensão do poder e da autoridade. Ele se viu confrontado com uma força muito maior que a sua, questionando assim a sua própria supremacia. Ao aproximar-se da entrada da fornalha e chamar os servos do Deus Altíssimo para saírem, Nabucodonosor reconheceu implicitamente o poder superior do Deus adorado por Sadraque, Mesaque e Abednego.
A saída deles da fornalha, sem sinais de terem sido afetados pelo fogo, foi uma demonstração palpável não só de sua fé e perseverança, mas também da soberania e fidelidade de Deus para com aqueles que permanecem firmes em suas convicções, mesmo diante de julgamentos mais intimidantes. Este acontecimento não só marcou um ponto de viragem para Nabucodonosor, mas também serviu como um poderoso testemunho da presença e proteção divina, capaz de mudar corações e mentes. Nesse momento crucial do julgamento, Jesus apareceu fisicamente ao lado de Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha ardente, acompanhando-os através do fogo. Embora não seja especificado se eles tinham plena consciência da presença divina ao seu lado, é evidente que, em determinados momentos, perceberam Jesus acompanhando-os nas adversidades. A observação de Nabucodonosor. Vi 4 homens soltos, andando no meio do fogo, ressalta a libertação milagrosa dos jovens. Apenas as restrições que restringiam seus movimentos eram consumidas, deixando-os livres para se movimentarem sem danos. Este ato divino não só serviu para surpreender aqueles que tinham o coração endurecido contra Deus e o seu povo, mas também demonstrou que o poder de Deus pode alcançar até os tiranos mais desafiadores. A fornalha oferecia espaço suficiente para eles caminharem, e o fato de não terem sido feridos permitia que se movimentassem livremente, em paz e sem preocupações, como se estivessem em um jardim de prazer, e não em uma fornalha ardente. Esta experiência não só fortaleceu a sua fé de que Deus os protegeria, mas também desafiou a percepção que Nabucodonosor tinha da sua própria autoridade e poder. Confrontado com um poder claramente superior ao seu, o rei foi levado a reconhecer e convocar os jovens para fora do fogo. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego saíram ilesos da fornalha, os líderes e conselheiros de Nabucodonosor testemunharam o milagre. Nem um único fio de cabelo de suas cabeças foi queimado, suas roupas permaneceram intactas e eles nem sequer sentiram cheiro de fumaça. Este incrível ato de salvação divina deixou uma impressão indelével, não apenas em Nabucodonosor, mas em todos os presentes. A fé inabalável destes homens no Deus verdadeiro foi demonstrada, reafirmando a sua crença, confiança e fé incondicional nele, que tem o poder supremo para salvar. Esta experiência não só fortaleceu a fé dos crentes, mas também serviu de testemunho do poder de Deus diante dos não crentes, demonstrando que Ele pode nos libertar das provações mais difíceis, embora nem sempre da forma que esperamos. Romanos 5 nos revela como Deus, em sua sabedoria, permite que passemos por provações e tribulações com o propósito de edificar nosso caráter e fortalecer nossa fé, entre outros motivos que às vezes escapam ao nosso entendimento. Nem sempre é claro por que enfrentamos certas provações, mas o que nos é pedido é confiar nele, mesmo quando o caminho se torna árduo e o fardo pesado. Este conceito encontra eco na experiência de Jó, que no meio de extremo sofrimento e desolação, submete a sua fé com a afirmação: ainda que ele me mate, nele esperarei. Esta firmeza sublinha uma verdade profunda sobre a natureza da nossa fé. Deus não promete uma existência livre de sofrimento, mas garante a sua presença constante ao nosso lado. A resiliência demonstrada por Sadraque, Mesaque e Abednego face à ameaça da fornalha ardente ilustra a atitude que somos convidados a adotar face à adversidade e à perseguição. A sua determinação em permanecer fiéis a Deus, mesmo ao custo das suas próprias vidas, realça a profundidade da sua fé e confiança de que, independentemente do resultado, Deus estaria com eles. A sua história é um testemunho de fé, coragem e perseverança, lembrando-nos que nunca estamos sozinhos.
Deus caminha conosco mesmo em nossos momentos mais sombrios. Estas situações extremas, como la vivida por estos 3 jóvenes hebreos, eles nos ensinam sobre a importância de permanecermos firmes em nossa fé, sabendo que, embora possamos ser testados pelo fogo da perseguição, Deus está ao nosso lado para nos sustentar, libertar-nos e, finalmente, salvar-nos. A surpresa de Nabucodonosor ao ver que o fogo não havia consumido Sadraque, Mesaque e Abednego reflete o poder de uma fé inabalável que confia em Deus acima de qualquer circunstância adversa. Assim, quando enfrentamos desafios e passamos por momentos de dor, podemos manter a esperança de que esta vida não seja o nosso fim. A promessa de Deus é de salvação eterna, um lembrete de que, além das nossas lutas temporárias, existe uma vida após a morte onde o sofrimento e a dor não terão mais lugar. Estas verdades, manifestadas na história de fé de Sadraque, Mesaque e Abednego, convidam-nos a perseverar na nossa confiança em Deus, assegurando-nos a sua fidelidade e o seu amor incondicional para conosco em todas as circunstâncias. A promessa divina de vida eterna para aqueles que amam e obedecem a Deus é uma fonte de conforto e força, permitindo-nos enfrentar e superar a dor e o sofrimento da nossa existência terrena. Esta esperança de eternidade com Deus fascinou e encorajou gerações, desde crianças a adultos, através de histórias como a de Sadraque, Mesaque e Abednego, que desafiaram a autoridade do poderoso Nabucodonosor. Sua história, contida no livro de Daniel, transcende como um poderoso exemplo de desobediência civil, onde a lealdade aos mandamentos divinos tem precedência sobre as ordens terrenas injustas. A transformação de Nabucodonosor, depois de testemunhar a fé inabalável destes jovens e o milagroso resgate divino, é uma prova do impacto que a fé pode ter até nos corações mais endurecidos. O rei, que antes perseguia aqueles que adoravam a Deus, acabou exaltando esse Deus todo-poderoso e decretando que somente ele fosse objeto de adoração. Esta mudança sublinha a influência transformadora de experimentar diretamente o poder e a glória de Deus. Nabucodonosor, movido pela intervenção divina, proclamou decreto abençoando o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, reconhecendo seu poder único para salvar e proteger aqueles que depositam sua fé nele. Este reconhecimento não só garantiu a prosperidade dos jovens na Babilônia, mas também estabeleceu um precedente de respeito e medo para como Deus verdadeiro, demonstrando que nenhum outro Deus pode oferecer a salvação da maneira que ele faz. A referência a Jesus no Antigo Testamento, embora não pelo seu nome no Novo Testamento ou na forma como o conhecemos através do Novo Testamento, reafirma a presença constante e o plano redentor de Deus em todas as Escrituras. A narrativa de Sadraque, Mesaque e Abednego é um lembrete vívido de que, em todas as épocas, Deus esteve ativamente presente, guiando e salvando seu povo, oferecendo vislumbres de seu poder e majestade que convidam todos, líderes e seguidores, a reconhecer ele e servi-lo com devoção inabalável. A presença de Cristo no Antigo Testamento, embora por vezes não seja explicitamente reconhecida, é um tema recorrente que permeia as Escrituras, oferecendo um testemunho da continuidade do plano redentor de Deus ao longo da história humana. O próprio Jesus Cristo confirmou esta verdade, especialmente em João 546, onde, perante as autoridades religiosas do seu tempo, afirmou que se acreditassem em Moisés, também deveriam acreditar nele, pois Moisés escreveu sobre a sua vinda. Esta declaração sublinha a profunda ligação entre as promessas e profecias do Antigo Testamento e o seu cumprimento na vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus.
mais de 300 profecias do Antigo Testamento, detalhando desde seu nascimento virginal previsto em Isaías 7 e 14 até sua morte sacrificial e ressurreição, encontrarão seu cumprimento em Jesus Cristo. Um dos momentos mais reveladores desta ligação ocorreu quando Jesus, lendo Isaías 60 na sinagoga de Nazaré, declarou que esta profecia se tinha cumprido na sua pessoa, desafiando assim as expectativas e percepções do establishment religioso da época. A vida de José, com os seus paralelos de sofrimento e exaltação, e o pedido de Abraão para sacrificar Isaque, onde Abraão confia que Deus providenciará o sacrifício, são exemplos do Antigo Testamento que prefiguram o sacrifício supremo de Cristo. Essas histórias e personagens não servem apenas como precursores ou sombras da obra redentora de Cristo, mas também demonstram como Deus, desde o início, vem tecendo uma narrativa de salvação e redenção que culmina na chegada de seu Filho. Esta abordagem holística das Escrituras convida-nos a ver a Bíblia não como uma coleção de histórias desconexas, mas como uma revelação contínua e coerente do amor, da justiça e da misericórdia de Deus para com a humanidade, tendo Cristo como seu eixo central. Compreender que o Antigo Testamento aponta para Cristo e a sua obra redentora proporciona-nos uma perspectiva mais rica e profunda sobre a Bíblia como um todo, revelando a unidade e a coesão do plano divino ao longo dos tempos. Jesus Cristo transcende a divisão entre o Antigo e o Novo Testamento, servindo como o fio condutor que une toda a narrativa bíblica. Ele é o Messias tão esperado, cuja vinda foi profetizada e antecipada em todo o Antigo Testamento. A sua presença nestas Escrituras sublinha o caráter integral da Bíblia, que não é apenas um texto histórico ou religioso, mas o relato vivo da promessa de redenção de Deus para a humanidade. Jesus é, em essência, a razão das Escrituras. É a palavra viva, o centro em torno do qual gira toda a mensagem bíblica. A Bíblia, na sua totalidade, atua como um farol que ilumina o caminho para a reconciliação com Deus, oferecendo esperança, perdão e a promessa de vida eterna através de Jesus Cristo, nosso Senhor. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego, com a sua demonstração de fé inabalável, coragem face à adversidade e perseverança face à perseguição, não só nos fornece um exemplo de integridade e fidelidade a Deus sob provação, mas também prefigura a vida de Jesus Cristo. Assim como esses 3 jovens, Jesus permaneceu fiel ao Pai Celestial, mesmo diante da morte. A sua crucificação às mãos dos seus inimigos e a subsequente ressurreição são o clímax da obra redentora de Deus, evidenciando o seu poder sobre a morte e o seu compromisso inabalável com a salvação da sua criação. Assim, a narrativa de Sadraque, Mesaque e Abednego torna-se fonte de inspiração para todos, lembrando-nos da importância de permanecermos fiéis a Deus, independentemente das provações ou desafios que enfrentamos. Esta história destaca a fidelidade de Deus para com aqueles que confiam nele, garantindo-nos que, assim como ele esteve com esses 3 jovens na fornalha ardente, ele estará conosco em todas as nossas tribulações, guiando-nos para a vitória final sobre o sofrimento e a morte. Agora que compartilhamos esta inspiradora história de fé, coragem e fidelidade, gostaria de saber o que você pensa. Como a história de Sadraque, Mesaque e Abednego impactou você? Existe alguma situação em sua vida em que você se sente chamado a manter sua fé contra as adversidades? Como a presença constante de Deus o ajuda a enfrentar os desafios da sua vida diária? Compartilhe suas reflexões, experiências pessoais ou qualquer dúvida que você tenha nos comentários. A sua história e a sua voz são importantes e juntos podemos construir uma comunidade de fé e apoio mútuo. Vejo você em breve.